Bom, gente, meu texto é o texto 6 do professor Antônio Carlos Lessa, as parcerias estratégicas do Brasil, um balanço da era Lula. Bom, para a gente entender qual é o objetivo do texto, a gente passa por uma introdução onde se é apresentada essa múltipla vertente da diplomacia brasileira. Então a gente tinha os tradicionais parceiros brasileiros, e a diplomacia brasileira no mandato de Lula tenta reforçar isso. Esses parceiros são os Estados Unidos, o Japão, a Europa Ocidental. Entretanto, ela tentou estabelecer novas relações, novos eixos de cooperação com outros países, dentre estes a China, a África do Sul e a Índia. E esses ajustes vão dar origem ao que a gente chama de universalismo da política externa brasileira, e é um reforço das relações comerciais, dos fluxos de investimentos no âmbito econômico e da cooperação política também. O que o artigo se pretende fazer? Analisar o conceito de parceria estratégica a partir das relações mesmo desenvolvidas pelo Brasil, e ele tem como objetivo ressaltar essa tentativa de internacionalização do Brasil no cenário de política externa e as possíveis relações com movimentos de pretensão protagonista. Um deles, e talvez o mais importante na era Lula, é a tentativa do Brasil de se estabelecer com um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, é tentar entender um pouco dessa relação com o conceito de parceria estratégica adotado pelo Brasil. E é o primeiro grande ponto, é a complexa cooperação no cenário internacional. Então, ali, entre o final da Guerra Fria e o 11 de setembro, a gente vai ter algumas marcas. Primeiro é a congruência de dois valores. E esses dois valores eles seriam a democracia e o livre comércio, que é o que vai orientar as relações entre esses países nesse novo cenário. Só que, ao mesmo tempo, você tem novos desafios nas relações internacionais. E como que isso se estabelece? Primeiro, você tem uma mudança drástica de comportamento de atores centrais, como os Estados Unidos, e aí você vai ter um reforço do multilateralismo e da questão de regionalização. Então, aquela ordem bipolar, e talvez uma ordem até unipolar, não sei se a gente pode chamar assim, unilateral dos Estados Unidos, ela vai se demonstrando de uma outra forma, para um multilateralismo e regionalização. E aí temos em destaque na agenda internacional ganham importância, como o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, as mudanças climáticas, questões que envolvem energia. Todas as questões são importantes para a gente entender esse contexto. O Brasil, nesse contexto, ele vai se desenvolver com maior assertividade. O Brasil ganha um papel de maior importância. Por quê? Porque não só ele, mas alguns países emergentes eram exemplos, a gente pode dizer assim, de estabilidade econômica e de crescimento. Então eles ganham destaque nessa questão, nesse tipo de agenda. Um papel mais protagonista, embora nem sempre principal, mas ganham mais destaque. E essas questões elas vão ser determinantes na atuação e inserção de cada país no cenário internacional que se desenhava. Então, assim, a forma como cada país se posiciona a respeito de determinado assunto, de cada agenda, por exemplo, o Brasil na questão do clima e nas mudanças relacionadas ao clima, determina a atuação e como esse país vai se inserir, qual o nível de protagonismo e tudo mais. O 11 de setembro, como a gente já falou, vai trazer alguns impactos. Primeiro, na esfera econômica, na reunião da OMC, uma rodada da OMC foi tomada com o intuito de liberalizar ainda mais o comércio, e nas questões de mudanças climáticas, onde os países ricos que até então se posicionavam muito contrários, passam a ver os impactos e os riscos das mudanças climáticas enfrentadas. Então você vai ter a discussão de energia renovável, por exemplo. E o Brasil? O Brasil ele vai tentar liderar essa discussão sobre multilateralismo institucional, reforçar a importância de instituições multilaterais, como as Nações Unidas e outras questões. E a coordenação Sul-Sul e Norte-Sul. Então, assim, o Brasil tenta se aproximar de seus vizinhos, da região africana, dos países do Sul, por exemplo, incluir a China nessa questão, a Índia, e, ao mesmo tempo, direcionar um pouco mais a atenção do Norte para o Sul, não só uma relação mais horizontal Norte-Norte. E aí a gente vai ter como situações importantes, o Brasil na liderança dos países emergentes na rodada de Cancún e a sua atuação muito forte à frente da rodada de Doha, com a criação do G20. E as proposições tinham o objetivo de alterar exatamente essa política econômica tradicional, onde sempre os países desenvolvidos respondiam pelo resto. Então, as decisões que eles tomavam eram importantes para eles, mas às vezes não eram muito interessantes para os demais países, para os países emergentes.
O Brasil passa a ter também uma liderança regional reconhecida, porém não por todos. A Venezuela e a Argentina elas vão contestar essa liderança brasileira, mas é algo que vai crescendo com o tempo. E aí o Brasil ele forma novas coalizões a partir dessa nova inserção internacional, a gente pode dizer assim, desse emaranhado complexo de relações. Uma delas é o IBAS, que são países que a gente vai ver mais na frente a relação do Brasil com eles, Índia, Brasil e África do Sul. E o grupo dos quatro, Brasil, Japão, Alemanha e Índia. E o que está por trás de tudo isso, então? O que explica essas novas coalizões, esse novo modelo de atuação do Brasil? Um é a autoafirmação brasileira. O que significa? O Brasil ele se vê como uma potência regional em ascensão, nesse contexto pacífico de mundo. É um grande mercado emergente e ele é promotor de uma ordem internacional multipolar. Então, o Brasil se considera essencial nessa nova rede, nesses novos relacionamentos. E outro motivo que está por trás dessas novas coalizões é uma revisão de uma ordem predominante. O que isso significa? Que agora a política internacional, a partir de uma visão mais audaciosa, ela favorece uma revisão desses mecanismos de decisão em diferentes arenas. Então, assim, países como o Brasil, eles exercem processos de estabilização de seus respectivos subsistemas de poder. Então, o Brasil está bem atuante em questões de comércio internacional, em questões ambientais e, mais especificamente, alterações climáticas. Então, tudo isso explica e tudo isso está por trás dessa formação de novas coalizões, de países, inclusive, que têm interesses semelhantes ao do Brasil. E aí a grande questão, principalmente no grupo dos quatro, e que eu chamo de menino dos olhos brasileiros na era Lula, é o assento permanente. Em berço esplêndido, como diz nosso hino? Não. Mas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, esse é uma grande bandeira do governo Lula nesse período. A gente tem três ambições. E essas três ambições, elas se explicam, primeiro, pela tentativa de um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Segundo, uma valorização de parcerias tradicionais, aquelas que a gente já citou, com os Estados Unidos, União Europeia e tudo mais, e outras que sempre foram mal geridas anteriormente. Só que isso tudo tem um preço. E o preço é que o Brasil vai necessitar sofisticar sua agenda com a Europa e até em menor grau com a China, a Índia, com o Japão, com a África do Sul. E outra questão interessante é o que é uma remodelação dessas parcerias estratégicas, desse sentido de parcerias estratégicas. Aquele conceito que a gente tinha desenvolvido anteriormente vai sendo remodelado por essas novas relações. É interessante também que o Brasil ele tenta se inserir, e isso é muito, muito forte, é uma marca muito importante do governo Lula, que é o fomento de conglomerados brasileiros no mercado internacional, especialmente no setor de biocombustíveis. E aí, como é que se desenvolve esse conceito de parcerias estratégicas na experiência internacional do Brasil? Primeiro, que no governo Geisel, a gente vai ter um aprofundamento dessas relações com o leste europeu. A Europa também vai surgir como um escape em relação aos Estados Unidos. Então, o Brasil sempre teve uma relação muito forte de parceria com os Estados Unidos, e a Europa ela serve como um escape, embora não seja vista apenas como isso, como mera fuga. Há essa, entre aspas, dependência que outrora pode ter havido com os Estados Unidos. Porém, a década de 70 é um completo caos, e isso afeta inclusive a relação com os países europeus. Após a crise do petróleo de 73, o Brasil ele vai tentar ampliar sua inserção no mercado internacional e as suas relações com outros países. Por exemplo, ele vai reconhecer a República Chinesa, ainda também no governo Geisel, vai tentar se reaproximar da África, e isso vai ter como impacto uma maior inserção do Brasil no cenário internacional de uma maneira mais equilibrada e menos dependente da preponderância, da importância que a relação com os Estados Unidos tinha. E isso é responsável por estabelecer um protótipo do que é o conceito de parcerias estratégicas. Então, como é que a gente entende esse conceito? O autor ele vai trazer a definição de que as parcerias estratégicas vão ser relações políticas e econômicas de prioridade. Ou seja, elas vão ser compensadoras para ambos.
e elas vão ser estabelecidas com base em um acúmulo de relações bilaterais, todas essas de caráter universal. Então elas vão ser seletivas e elas vão garantir maior segurança apesar das circunstâncias. Então, as minhas parcerias estratégicas, elas são estratégicas exatamente porque elas me trazem seguranças, porque eu posso ser seletivo com elas, e há também uma relação de compensação recíproca. Só que esse conceito vai sofrer alguns distúrbios, e aí o autor vai levantar a questão de discutir e reavaliar o que seria parceria estratégica, porque esse termo ele foi sendo vulgarizado, ele foi perdendo significado, ele foi sendo apenas rotulado, porque chegou um momento, parafraseando, que o Brasil considerava todo mundo, ou muita gente, parceiro estratégico, muitos países. E isso perdeu um pouco da importância histórica, porque até então parceria estratégica era uma situação que envolvia muitas questões, era uma relação muito intrínseca, muito íntima. Só que o Brasil vai tomando parceiros estratégicos de forma nominal a seu bel prazer. E aí, o que pode explicar isso, segundo o autor, provavelmente é a busca pelo protagonismo. Então, bom, eu quero me inserir mais no mercado internacional, na agenda internacional, no cenário internacional, e por isso eu vou buscar nomear meus parceiros como parceiros estratégicos, se é que a gente pode dizer assim. Então, embora a realidade empírica não demonstre isso, esse conceito de parceria estratégica, na prática, na teoria, ele seria diferente. E aí a gente vai para uma parte importante, que são as parcerias fundamentais. A gente vai ter duas, os Estados Unidos e a Argentina. Os Estados Unidos eles vão ser fundamental na estruturação desses conceitos de parceria estratégica. Então o Brasil vai se relacionar com os Estados Unidos desde muito antes, e do período de 45 a 90 é muito importante, é muito fundamental essa relação para a formulação, inclusive, do conceito de parceria estratégica para o Brasil. Só que os Estados Unidos e o Brasil vão divergir em muitas questões, as questões econômicas, as questões de propriedade intelectual, dívida externa, e isso vai ser agravado porque o diálogo entre eles vai ser um diálogo meio pobre politicamente. Com Fernando Henrique Cardoso isso é retomado, mas o Brasil não depende muito dos Estados Unidos. A parceria dele com outros atores, inclusive a Europa, diminui essa dependência. Então a gente vai ter uma tendência de divergência em questões relacionadas ao comércio, como na ALCA, na OMC, e na política regional, Colômbia, Venezuela, mais ultimamente o Panamá. Eles também tinham visões diferentes em questões migratórias de segurança internacional. E aí você me pergunta, cara, isso deve afetar muito as relações entre eles, né? Não. E isso acontece porque, como esses fatores são fatores isolados, eles raramente vão interferir nesse âmbito geral de relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, continua sendo uma relação muito forte. A Argentina é o outro parceiro fundamental do Brasil. Inclusive, pode ser chamado de uma relação estruturante. Por quê? Porque ela vai ser fundamental, por exemplo, para as pretensões brasileiras na América do Sul. Questões de integração comercial, questões de segurança, questões de cooperação política com outros países sul-americanos. Brasil e Argentina eles vão ser líderes nessa questão e eles vão estar muito atuando. E para o Brasil, essa parceria também é um reflexo dessa sua pretensão de atuar mais na América do Sul, da questão política, econômica e tudo mais. Durante a era Lula, isso perde um pouco de espaço. A Argentina perde um pouco de espaço como grande parceiro comercial, como ao estar nas primeiras posições de parceiros com o Brasil. Só que os conglomerados brasileiros, lembram que a gente falou sobre isso? Eles vão crescer, sobretudo na área energética e financeira, dentro do território argentino, é importante salientar. O Mercosul ele vai perder importância e alguns setores da economia brasileira vão defender que ele seja reduzido para uma área de livre comércio. Por quê? Porque ao se fazer isso, você desenvolve a possibilidade de autonomia do Brasil em acordos bilaterais com a União Europeia e os Estados Unidos, por exemplo. Então o Brasil ganha mais autonomia, ele não tem que estar lá em nome de todos ou pensando, entre aspas, no bem comum. Ele pode negociar por conta própria, de acordo com o que seja mais interessante para si. E, por fim, mas não esgotando essa questão da Argentina, as divergências do casal de presidentes argentinos, Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. O Néstor Kirchner ele vai ser contrário a esse papel de liderança pretendido pelo Brasil, ele não vai querer reconhecer o Brasil como líder regional, sobretudo na América Latina, mas a sua esposa ela vai ver isso de uma maneira diferente. Cristina, presidente após o Néstor,
passa a ver essa ascensão brasileira como possíveis ganhos, inclusive para o seu país e para a América do Sul. Então talvez seja interessante o Brasil tomar esse papel de liderança. Há uma vulgarização completa do termo nos últimos anos. Que termo? De parcerias estratégicas. A gente falava até então de parcerias fundamentais, Estados Unidos e Argentina. Só que agora a gente vai falar de parcerias estratégicas, de como o Brasil amplia esse leque, de como isso se vulgariza um pouco, conforme a gente já conversou. Com o Japão, por exemplo, há um programa de cooperação para o desenvolvimento do Cerrado. E aí, o que isso significa? O Japão ele tinha como interesse depender menos dos Estados Unidos na questão agrícola. E aí isso pode ser entendido, inclusive no que diz respeito ao comércio de grãos, como uma tentativa dele ampliar as suas fontes de importação. E aí ele fomenta essa cooperação com o Brasil no Cerrado, que é o programa Prodescer. Essa relação entre o Brasil e o Japão ela fica muito estática, muito paralisada entre 80 e 2005, com exceção para os brasileiros descendentes de japoneses que migravam para o Japão à procura de oportunidades, que são os decassegues brasileiros, né? Que é o termo que a gente usa para todo aquele trabalhador que vai para o Japão e tudo mais, tentar oportunidade lá. E isso muda um pouco desde 2005 por dois motivos. Primeiro, há uma percepção dos japoneses que a relação estava decadente, então precisava ser retomado. E segundo, que há um intuito de, após a formação do Grupo dos Quatro, com a Alemanha e a Índia, de um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então isso une o Brasil e o Japão. Por fim, tem a questão da TV digital brasileira, o modelo japonês foi o aprovado, foi o vencedor e isso trouxe um acordo bilionário para o Japão. Então isso envolve um pouco o que isso explica um pouco a relação entre o Brasil e o Japão, de parceria estratégica. Com a China, para a gente hoje é muito simples, entre aspas, entender que o Brasil e a China são grandes parceiros econômicos, mas isso nem sempre foi assim. A China sempre esteve até ali 70, um pouco depois, isolada no sentido de reconhecimento, inclusive de sua República Popular. Mas Geisel faz isso e acabou com esse isolamento que a China comunista tinha enfrentado até então, como país comunista. Né? A cooperação na área de ciência e tecnologia também é importante, além de uma magnitude absurda do comércio chinês. O Brasil vai ter um papel importante, por exemplo, no apoio à China na OMC. E em 2004, o Lula vai levar uma comitiva de empresários nunca antes vista em outro país, levada em uma viagem presidencial. Isso demonstra um pouco como, desde Itamar Franco, a política externa brasileira tem a China como um ator muito importante de relacionamento, com um status muito único, muito singular. Em 2010, a China atinge o nível, a importância de parceiro número um do Brasil, principalmente por causa de uma crise com os Estados Unidos, com os países europeus. E ela, desde então, é um dos mais importantes para a economia brasileira. E, enfim, é também interessante a China para o Brasil, porque ela é uma porta de importação absurda para o Brasil, dos produtos primários brasileiros e de outros mercados. Então a China é uma grandíssima exportadora, mas também importa muito. E o Brasil é interessante, já que o Brasil ele depende muito de exportação de produtos primários, como o minério de ferro e tudo mais. Com a Índia e a África do Sul, essas relações elas nunca foram muito importantes. Primeiro, porque o Brasil, quando olhava para a Ásia, sempre olhava com mais atenção para o Japão. Então não tinha um relacionamento quase que nenhum com a Índia. E segundo, no caso da África do Sul, era um distanciamento muito grande em relação à África. O Brasil nunca viu a África como importante nessa questão de expansão das relações e tudo mais. Só que isso mudou. No primeiro caso, hoje há um dinamismo nas relações comerciais. Então, Brasil e Índia se aproximaram muito, embora isso pudesse ter sido desenvolvido de uma melhor forma, principalmente após a tentativa de retomada ali no governo do Fernando Henrique. E no caso da África do Sul, o Brasil se afastou um pouco devido ao regime segregacionista, ao apartheid sul-africano, não só o Brasil, mas outros países. Após a retomada da normalização na África, com Mandela como presidente, há também
uma retomada da relação brasileira com a África do Sul. E o que une então esses países? Que é o IBSA, Índia, Brasil, South África, ou África do Sul, né, obviamente, em 2003. Então existia um maior potencial de cooperação do que competição entre esses países. Eles chegam a essa conclusão. Então eles entendem que muito mais do que concorrentes, eles são cooperadores e é interessante que eles participem juntos. Por quê? O que os une? Primeiro que eles são potências regionais, segundo que eles são democracias multiétnicas, isso é interessante citar, e eles podem se relacionar em diversas áreas, eles podem coordenar ações em diversas áreas, bem como trocar experiências relacionadas ao desenvolvimento econômico e também social, porque eles são parecidos nessas questões. Tanto é que a gente também tem a formação do BRICS, um pouco depois. O último parceiro estratégico abordado no texto é a Europa. É importante a gente entender que não foi sempre mil maravilhas a relação do Brasil com a Europa, sobretudo porque o Brasil tinha um receio muito grande com a formação do mercado comum europeu na década de 50. Por quê? Porque o Brasil acreditava que isso ia acarretar numa queda da exportação brasileira de café e de outros produtos tradicionais para o nosso mercado. Então, o começo dessa relação ela foi menos auspiciosa, ela foi mais complicada, inclusive com enfrentamentos comerciais do Brasil com países como a França. Entretanto, o Brasil ele aprofunda relações com diversos países também no governo Geisel. Vejam que o governo Geisel é bem importante nessa questão de parcerias do Brasil. Desde o começo do texto a gente tem falado sobre isso. Na questão de cooperação econômica, a Europa ela vai ser importante para o Brasil, como a gente já citou durante os pontos anteriores, porque ela vai ser uma alternativa aos Estados Unidos. E ela é essencial nessa questão de não dependência do Brasil, de ampliar o horizonte brasileiro de parceiros comerciais. Apesar dos problemas, o Brasil vai ter um bilateralismo normalizado com os países do Ocidente Europeu, embora vai ser bem mais lento com a comunidade europeia. Então, as relações bilaterais elas vão ser melhores do que a relação em si com a comunidade europeia. A partir dos anos 90 isso muda um pouco porque a comunidade europeia ela vai se voltar mais para a América do Sul e ela vai se transformar em uma grande parceira comercial, não só do Brasil, mas também do Mercosul. Essas coisas elas vão mudando com o decorrer do tempo e de 2005 para cá a tendência é mais de individualização. Ou seja, se percebeu, a comunidade europeia percebe, pelo menos pelo que eu entendi do texto, que não há uma homogeneização tão grande assim como se pensava da América Latina em termos políticos e em inúmeras outras questões econômicos, culturais. E por isso a tendência é que se valorize o contato individual com as potências regionais, com as potências americanas, como é o caso do Brasil, como é o caso do México. Então o Brasil ele tende a uma relação bilateral e não mais como parte do bloco sul-americano, embora isso aconteça também. E por que isso é extremamente importante para o Brasil? Porque o termo parceiro estratégico na União Europeia ele é muito ele é dotado de um grande simbolismo, mas também ele é muito importante para a União Europeia, porque esses países eles são realmente tratados de maneira diferente, como interlocutores políticos privilegiados, e eles são reconhecidos importantes para a realização dos interesses da ação internacional da própria Europa. Então, ser reconhecido como parceiro estratégico oficialmente, questão documental, com jargões e etc., é extremamente importante para o Brasil. E partindo para a nossa conclusão, a gente vai ter alguns aspectos que devem ser ressaltados. Primeiro é que no cenário internacional, o Brasil na era Lula ele se posicionou assim. Em relação ao IBAS, que a gente já tratou um pouco, Índia, Brasil e África do Sul, o assento permanente no Conselho de Segurança da ONU é um dos grandes pontos desse governo, uma das grandes pretensões do governo Lula, e a tentativa de reforçar as coalizões Sul, porque
o Brasil tende a ver os países como a África do Sul, a China, a Índia, como parceiros importantes, inclusive seus vizinhos sul-americanos também. Há como benefício para esse Brasil que se desenvolveu tanto nessa questão de parceria estratégica, um legado da década anterior. E esse legado ele pode ser entendido como a ascensão dos grandes mercados, o surgimento e centralidade de novas questões e a valorização de espaços multilaterais. Isso tudo é importante para entender esse período pelo qual o Brasil passou entre 2003 e 2010 na era Lula. E por último, é importante a gente entender que mais do que instrumentais, as parcerias estratégicas elas podem estar associadas a visões de mundos compartilhadas e resultados sólidos para a estratégia de desenvolvimento nacional, reforçando assim a capacidade de ação internacional autônoma. Então, assim, não é uma questão instrumental apenas. O Brasil ele se insere com parcerias estratégicas porque às vezes isso vai estar muito ligado à questão de visão de mundo. Então, quando eu me relaciono enquanto Brasil com a África do Sul, com até com a Rússia, embora existam diferenças, com a China, com os parceiros sul-americanos, há uma tentativa de reforçar essas parcerias do Sul, porque elas são também importantes do ponto de vista de entendimento entre os países que enfrentam questões parecidas. Então, é importante a gente entender isso e é importante a gente entender também como vai mudando essa questão de parceria estratégica e esse conceito para o Brasil. É isso aí, galera. Espero que tenha sido útil para vocês. Até mais. Valeu.